Então, esse é o nosso tempo. A fé vem pelo ouvir e vamos ler hoje o capítulo 3 do Evangelho segundo João. Diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: Como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Assim é tudo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: Como pode ser isso? Jesus respondeu: Você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que temos visto, mas não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Paizinho querido, esta é a tua palavra. E nós clamamos a ação do teu Santo Espírito, que é o único que pode nos revelar a verdade, porque ele é o Espírito da verdade. Abra os nossos ouvidos, Senhor, e traze-nos a revelação do Senhor. Glorifica o teu Filho e ensina-nos, dá-nos a fé,
através da tua palavra, porque a tua palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Ela vem pelo ouvir a pregação a respeito de Cristo. E nós já te agradecemos, Senhor, pois sabemos que a tua vontade é que nenhuma alma se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amados, esse é um tema maravilhoso que nós estamos aqui hoje tratando. Eu diria que é a mensagem mais importante de todas que a gente consegue encontrar na Bíblia, ainda que a gente encontre essa mensagem na Bíblia toda. Porque ela vai falar justamente sobre algo que é primordial, que é o que Jesus chama aqui de ver o reino de Deus e entrar no reino de Deus. O reino de Deus é o governo de Deus e é uma pessoa que governa neste reino, que é o próprio Senhor Jesus. E para que eu e você possamos entrar e ver o reino, nós precisamos ter nascido de novo. E isso para nossa cabeça, para nossa mente é algo muito difícil. Na história nós temos várias pessoas que buscaram compreender isso e existem vários tipos de interpretação sobre essa passagem que Jesus disse. Porém, eu aqui hoje vou falar daquilo que eu tenho, pela graça de Deus e a sua misericórdia, tenho enxergado aqui nesse texto sobre esta obra de Deus. Porque ser nascido de Deus não é algo que eu possa fazer para nascer. Aliás, o que é que eu fiz para poder nascer dos meus pais e da minha mãe? Absolutamente nada. E assim também é quanto ao nascimento do Espírito. O nascimento que vem dos meus pais, ele é o que Jesus chama aqui de o nascimento da carne, né? O que é nascido da carne é carne. E ele diz que o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o que ele diz claramente é que todos os que nasceram da carne, para ver e entrar no reino de Deus, precisam nascer de novo. Precisam ter essa experiência de novo nascimento. Assim como eu tive a experiência de nascer naturalmente da carne, no dia 25 de maio de 1977, eu preciso ter uma experiência com o nascimento do Espírito. E por ser o nascimento espiritual, ele não vai ter uma data marcada, mas ele tem com certeza um local e um lugar onde ele é operado e feito. E através da palavra de Deus, nós vamos conhecer e podemos crer ou não naquilo que Deus diz. E é isso que faz a diferença. Então, a história começa contando sobre um fariseu, a passagem, né? Não é uma história que Jesus está contando, mas é algo que aconteceu, uma narrativa, né? De algo que aconteceu. Então, diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Então, esse cara não era um qualquer, ele era alguém muito conhecido e poderoso daquela época. Ele tinha provavelmente um poder muito grande dentro da estrutura do Estado judaico, dentro do Estado romano, como a gente falou um pouco ontem sobre isso, né? E então ele vai de noite até Jesus. E esse de noite
significa que ele não gostaria de ser muito visto por outras pessoas na cidade, como é, eu, como alguém que foi até Jesus. Não queria se ver, vamos dizer assim, publicamente ao lado de Jesus, porque provavelmente ele tinha as suas questões pessoais, né? Então ele não queria, então ele foi de noite ter com Jesus e ele chegou até Jesus e disse a Jesus o seguinte: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. E aqui é interessante porque a gente viu ontem que os judeus eles pedem sinais. Jesus foi lá no templo, a gente viu isso ontem e depois que Jesus ali indignado levantou, mandou os animais saírem do templo, aquelas coisas todas que a gente já viu ontem, os judeus perguntaram: que sinal você nos mostra para poder ter autoridade para fazer isso? E depois, o próprio texto continua dizendo que Jesus, pela Páscoa, né, estava pela Páscoa, muitos creram nele por causa dos sinais que ele fazia, por causa dos milagres que ele operava. Mas que Jesus não se confiava a esses, mas que Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Então, esse fariseu, esse homem chamado Nicodemos, sem dúvida ele é um destes homens que, vendo os sinais que Jesus estava fazendo, reconheceu ali, como ele disse aqui, que Jesus era um mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém podia fazer estes sinais, estes milagres, essa essa manifestação divina, vamos dizer assim, se Deus não estivesse com ele. E o mais interessante é que, se você perceber na fala do Nicodemos, ele não está dizendo para Jesus que ele reconheceu que Jesus é o Filho de Deus. Olha, o Senhor é o Filho de Deus. Eu vim aqui para dizer para o Senhor que eu reconheço que o Senhor é o Messias prometido, que o Senhor é o Filho de Deus. Não. Nicodemos fala, olha, pelos sinais que eu tenho visto, nós, não só eu, mas ele fala aqui, ó, é, sabemos. Então ele estava meio que representando, ou querendo representar uma parte ali do Estado, das pessoas, é, que reconheciam que Jesus era um mestre vindo da parte de Deus. E ele não era o único. Por isso que falam que não tinham mais pessoas ali, que nós lemos até ontem, né, que creram no Senhor por causa dos milagres, dos sinais. Mas Jesus não se confia a esses, porque ele conhece o coração dessas pessoas. Aliás, ele conhece tudo. E ele não confia neles. Essa fé deles parece que não faz diferença para Jesus. Ele sabe que é uma fé rasa, falsa, talvez uma crença interesseira, no interesse daquilo que Jesus pode fazer ou no poder que Jesus tem. Só que Jesus responde para este homem de uma forma que eu diria radical. No versículo 3, Jesus responde a essa indagação, essa encheção de bola que Nicodemos faz, né? Olha, nós sabemos que o Senhor é o mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Olha, Deus está com o Senhor aí, viu? Mas Deus estar com o Senhor não significa que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Filho unigênito. Essa não é a percepção, que ele é o Cristo de Deus. Não é essa percepção que Nicodemos teve. Ele teve uma percepção rasa, uma percepção que infelizmente até hoje muitos irmãos têm. Eles reconhecem Jesus como qualquer outra coisa, de menos o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde para ele assim: olha, Nicodemos, em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E o Nicodemos está falando: olha, nós sabemos, nós estamos enxergando aqui alguma coisa. E Jesus falou: olha,
Para ver o reino de Deus, precisa nascer de novo, Nicodemos. Em vez de Jesus falar, oh Nicodemos, olha, você está indo para o caminho certo, de fato Deus é comigo. Não, 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 não. Jesus aponta para uma realidade espiritual. Mais do que alguém crer que Jesus faz milagres nos dias de hoje, por exemplo. Porque eu creio que Jesus faz milagres nos dias de hoje, mas se você crê que Jesus faz milagre no dia de hoje, não te faz entrar no reino de Deus. Se você vê milagres que Jesus fez no dia de hoje, isso não te faz entrar ou ver o reino de Deus. Porque Jesus deixou bem claro, tanto para Nicodemos e serve para todos nós, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aqui eu quero fazer essa pergunta para você. Você já nasceu de novo? Você já nasceu de novo? Continuando, Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Talvez seja essa a sua questão agora. Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu para ele. A indagação de Nicodemos é querer qual é o processo? Como que eu consigo fazer isso? Qual é o caminho para se chegar a isso aí, a esse novo nascimento? Isso é possível? Eu voltar ao ventre da minha mãe e nascer uma segunda vez? Talvez você creia em reencarnação. E Jesus está, Nicodemos aqui está propondo mais na frente, se você for estudar um pouquinho, você vai ver que ele está propondo isso. É uma ideia na mente de que é possível alguém nascer de novo, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez. Porém, a palavra de Deus nos aponta em vários lugares, e em Hebreus também diz que ao homem basta morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não existe uma outra, segundo a palavra de Deus, segundo o que a palavra de Deus nos ensina, não existe como você ter uma segunda chance. Ou você nasceu a primeira vez e também nasceu da carne e vai nascer do espírito, e quando você morrer aqui nessa dimensão, ou quando Jesus voltar na sua segunda vinda, você vai ser levado ao Senhor? Ou, se você não nascer de novo, você vai estar plenamente na perdição eterna. Porque a alma, ela não é aniquilada depois da morte. O corpo vai para a terra e o espírito, a alma, vai para Deus. E aí existem dois lugares onde eu e você podemos estar depois da morte. Ou no Hades, ou no seio de Abraão. Como Jesus disse na parábola do rico e do Lázaro que você pode ver. Ou é tormento eterno, ou é salvação eterna. Mas você é eterno, é um ser eterno. Porque Deus é eterno e você e eu viemos de Deus. Deus soprou em Adão o fôlego das vidas. E isso faz com que ele é a fonte da vida e ele repartiu vida. Então, nós não vamos ser destruídos. Nem eu, nem você. Nem os que creem, nem os que não creem. Todos vão ou estar para sempre com o Senhor, ou para sempre no tormento eterno. Então não há essa condição que Nicodemos disse aqui. Pode um homem nascer sendo velho? Será que posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer uma segunda vez? A resposta é não.
Não pode. Porém, Jesus nem se ateve a responder essa pergunta. Ele diz assim: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Primeiro ele disse que não pode ver, quem não nascer de novo. E quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Significando dizer que só quem nasce da água e do Espírito entra. Então, o reino de Deus é algo que a gente vê do lado de dentro. Alguém já usou essa expressão, essa ilustração, dizendo que o reino de Deus é uma ilustração, tá, gente? É como se fosse um disco voador que está ali todo dia diante de você, mas você nunca viu ele. De repente, você é atraído e puxado para dentro daquela nave que para você é invisível e você passa a ver de dentro que aquela nave existe, que aquilo é algo real. É mais ou menos isso, numa forma simples, tentando explicar o que Jesus está falando aqui. O reino de Deus é algo que a gente vê do lado de dentro. Para isso precisamos estar dentro. E para estar dentro, precisamos nascer de novo. E aí Jesus diz assim: o que é nascido da carne é carne. Todos nós, queridos, fomos nascidos da carne. Todos nós fomos nascidos da carne. Nosso nascimento natural é carne. Ele nos gera uma pessoa carnal, pecadora, perversa, injusta. O nosso nascimento natural nos leva a essa condição. Porém, Jesus fala assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E aqui a palavra o que é nascido do Espírito, o Espírito está com letra maiúscula, então significa que é um nascimento do Espírito Santo. É do Espírito, é Espírito. Então, o homem carnal, o ser humano normal, ele é carnal. O ser humano espiritual, nascido do Espírito, é espiritual. É um outro nascimento. E aí Jesus fala: não fica admirado não de eu dizer que vocês precisam nascer de novo. E aí eu pergunto: você já nasceu de novo? Ele vai dar uma dica de como que é uma pessoa nascida de novo agora. Ele vai falar: o vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. O que é nascido do Espírito é assim: ouve o Espírito, ouve a voz de Deus, mas não sabe nem para onde vem, nem para onde vai. Ele ouve a direção de Deus, mas ele não vê o Espírito, mas ele reconhece, ele testifica, ele sabe que ele está em profundo relacionamento com Deus. Ele é nascido do Espírito. Ele compreende as coisas espirituais, as coisas do Espírito de Deus, que para o homem natural, o homem carnal, são loucura. Então Jesus vai falando para ele. E aí então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Que coisa difícil de compreender. Como pode ser isso? Aí Jesus fala para ele: vai, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Você ensina a outros a palavra, você ensina o caminho de Deus, mas você não sabe o que é isso? Em verdade lhe digo que nós falamos o que sabemos. Eu estou falando isso porque eu sei que é assim. E damos testemunho do que vimos. Eu vejo isso. Mas vocês não aceitam o nosso testemunho, Jesus está falando. Falando justamente daqueles que zombavam de Jesus, que diziam que Jesus era falso, que ele não era o Messias, que ele não era o Filho de Deus. Então ele está se referindo a esses, que Nicodemos está representando de alguma forma, porque ele fala: sabemos que o Senhor é.
mestre. Então, ele está representando alguém, mais gente ali. Jesus está falando, vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando eu falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as coisas celestiais? Se eu conto as parábolas para vocês e vocês não creem no que eu estou dizendo, se eu conto ali, como que eu vou falar? Como que eu vou. Como, quando eu falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu vos falar das celestiais? E aqui, amado querido irmão, irmã, você que está assistindo aí, Jesus disse que não existe outra possibilidade, que para entrarmos e para vermos o reino de Deus, precisamos nascer de novo. E no original, quando a gente vai para o grego original, em verdade lhe digo que se alguém não for nascido de novo, se não for nascido da água e do Espírito. Então, é uma ação totalmente que é algo que brota, que acontece. E eu já ouvi muita gente pregando esse texto e falando que Jesus não disse para Nicodemos como é que nasce de novo. E aí a gente tem, eu não vou entrar nesse assunto hoje, mas existem várias doutrinas sobre o novo nascimento que não contemplam de fato o que Jesus está dizendo aqui. E eu vou ficar com o que está escrito aqui hoje e vou buscar expor para vocês como eu creio no que está escrito aqui. Porque para mim Jesus, ainda que Nicodemos provavelmente não compreendeu muito, só de leve, mas a gente pelo Espírito Santo hoje pode compreender isso aqui. Deus pode nos revelar. Como que a gente nasce de novo? Como que isso é possível? Ser nascido do Espírito, ser nascido da água e do Espírito. A água simboliza a palavra. O Espírito pairava sobre as águas na criação. É uma nova criação que está sendo feita. Nós vamos ser feitos novas criaturas pela lavar regenerador do Espírito na palavra de Deus. Por isso estamos aqui, diante da palavra. Porque não há outro jeito, somente por meio da revelação da palavra podemos ser nascidos do alto, nascidos de novo, nascidos da água e do Espírito. Então, no verso 13, Jesus começa a falar para Nicodemos como se dá esse novo nascimento. E ele fala assim: ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem, o Filho do Homem. E assim, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então, Jesus já dá uma dica aqui que nascer de novo é ter a vida eterna. Quem nasceu da água e do Espírito, ele entrou e ele viu o reino de Deus e ele tem a vida eterna. Então vamos lá. Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. Jesus está falando que a obra do novo nascimento não é algo que eu busco para ter de baixo para cima, mas que é o próprio Deus que decidiu em descer por meio do seu Filho Jesus. Ele fala: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. É graça. Paulo diz isso, que a salvação é pela graça. Salvação e novo nascimento, meu irmão, é quase a mesma coisa, porque a salvação, ela é: eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. Eu fui salvo da condenação do pecado no meu espírito pela obra de Cristo, eu estou sendo salvo do poder do pecado diariamente pela vida de Cristo, e eu serei salvo da presença do pecado no meu corpo quando o Senhor voltar e me dar um corpo glorificado. Porém, esse início é o novo nascimento.
Porque aí eu estou dentro do reino para que, a partir dessa redenção que eu recebo em Cristo, e esse novo nascimento, ser feito por Deus uma nova criatura em Cristo Jesus, faz com que agora eu, sendo santo, porque estou em Cristo, não porque eu sou santo por mim mesmo, mas por estar em Cristo, vou caminhar e vou ser santificado pela palavra de Deus, pelo Pai, na jornada. Então Jesus fala, e tudo é pela graça. Graça é Deus vindo e fazendo tudo a quem nada merece, nem tem condições de merecer. Isto é graça. É Deus vindo e fazendo tudo a quem nada merece, nem tem condições de merecer. Então, a nossa salvação é pela graça, o novo nascimento é pela graça de Deus. É Deus quem veio a este mundo. É Ele que encarnou. Ele fala, ora, ninguém subiu ao céu, porque ele subiu depois, né? A gente sabe que está à direita de Deus. A não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Ninguém subiu, senão aquele que desceu. Eu é que vim. Isso é graça. É Deus vindo e fazendo tudo. E aí ele fala assim: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Então ele está falando que o Filho do Homem, ele mesmo, encarnou e veio aqui a este mundo com um propósito. E ele utiliza para Nicodemos aqui uma passagem que está no Antigo Testamento, se não me engano, no livro de Números, que aponta justamente, isso mesmo, Números 21, ali por volta do verso 9, que fala justamente sobre o que é que ele está apontando. Ele está apontando para o seu sacrifício na cruz. Eu vim para salvar você. Como? Como Moisés levantou a serpente do deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. E essa expressão que Jesus vai usar muito aqui, principalmente vai ser muito vista no Evangelho segundo João, quando ele fala, quando vocês levantardes o Filho do Homem, quando vocês como Moisés levantou, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele está apontando para a obra da cruz, para a sua crucificação. Que quando ele foi levantado na cruz, ele nos atrairia para o seu próprio corpo. Ele nos uniria profundamente com ele naquela cruz. Ele receberia no seu corpo o nosso pecado, o nosso velho homem, a iniquidade de nós todos, como Isaías disse em Isaías 53. Depois vocês podem ver lá. Então, Jesus, ele nos atrai e nos leva juntamente com ele, espiritualmente falando. Ah, mas eu não estava lá naquele dia. Eu também não estava. Fisicamente não, aliás, eu nem era nascido. Mas espiritualmente eu estava. Porque alguém estava me substituindo lá. Jesus, Cristo, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu por nós e nos perdoou dos nossos pecados pela redenção, pela a compra com o seu sangue da nossa vida para Ele. Ele nos justificou, Ele pagou pelos nossos pecados. Cristo morreu por nós naquela cruz. E é isso que ele está falando para Nicodemos. Ó, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que eu seja levantado. Nicodemos conhecia aquela história.
Para nós é algo que parece algo enigmático, mas não. Não é um enigma. Aqui, na verdade, é a revelação da obra de Cristo na cruz. Quando Jesus vai falar isso para os gregos, para os gentios, para os outros povos, que ele vai citar como vai ser essa obra, ele também diz, aqui no Evangelho segundo João, no capítulo 12, no verso 32 e 33, ele diz assim: E eu, quando for levantado da terra, veja, de novo levantado, atrairei todos a mim mesmo. Então veja como é uma obra da graça de Deus. Não é nada que eu possa fazer para nascer de novo. É Deus quem veio a este mundo com o propósito, por meio do seu Filho, com o propósito de me salvar. E como que ele me salva? Jesus está falando, quando eu for levantado da terra, quando eu for crucificado, eu vou atrair você. E ele nos atrai no seu corpo. É uma obra de atração. Você já viu o ímã e o prego? Quando o prego é atraído, ele consegue resistir à atração do ímã? Jamais. E você acha que eu e você conseguimos resistir à atração que Jesus fez na cruz? Não. Nós fomos atraídos para dentro do corpo de Cristo naquela cruz. Porque nós é que precisávamos morrer. Nós éramos os pecadores. Nós é que precisávamos ser justificados diante de Deus. Nós tínhamos nos extraviado de Deus. Nós estávamos com a nossa rebeldia. Escolhemos uma vida sem Deus. E jamais escolheríamos Deus. Nem escolheríamos pagar o preço da nossa morte. Até porque Deus exigia a morte de alguém santo, derramando o seu sangue para que cumprisse ali a sua justiça, o seu feito. E naquela cruz, Jesus Cristo morre por nós. E nós somos atraídos no seu corpo e morremos juntamente com ele. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 6 que nós fomos batizados em Cristo Jesus, dentro de Cristo Jesus, na cruz com Cristo Jesus, unidos com Ele na semelhança da sua morte. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, o nosso velho eu, foi crucificado com Ele. Jesus disse certa vez que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Nós em Adão morremos para a relação com Deus e temos a consequência da morte espalhada por todo o universo por causa desse pecado. Porém, em Cristo, nós precisávamos ser justificados porque ficamos com essa dívida. Porém, Cristo veio e pagou essa dívida e não só nos substituiu, ele morreu por nós, mas ele também nos incluiu naquela morte. Isso significa que nós morremos com ele. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14, diz assim que o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, que se um morreu por todos, isso quer dizer, Jesus Cristo morreu por todos, logo todos morreram. Porque ele não precisava morrer, irmão. Quem precisava morrer era eu. Eu que sou o pecador, você. E eu dou graças a Deus que naquela cruz, o Pai acabou comigo em Cristo. Acabou com essa natureza perversa e maligna que todos nós nascemos, que faz com que a gente seja muito grande, querendo ser deuses da nossa vida. Arrogante, perversa.
maligna, egoísta. Graças a Deus, segundo o que a palavra de Deus nos diz, nós morremos, fomos crucificados com Cristo. E essa aqui começa a obra do novo nascimento. Cristo nos crucificou juntamente com ele. E nós não só fomos crucificados, não. Nós fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Não é no batismo das águas, é no batismo da morte. É ter entrado em Cristo. Aquele batismo naquela morte faz com que a nossa velha vida morra em Cristo, que nós morramos com Ele. E se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos na da sua ressurreição. Porque o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja desfeito, destruído, fique sem poder. E nós não sirvamos mais ao pecado como escravos. Deus não pode nos dar uma vida nova com a velha junto. Ele precisa substituir a velha pela nova. E como que ele fez isso? Ele nos pôs em Cristo na cruz, nos atraiu. Lembra que da hora sexta, que é o meio-dia, até as 3 da tarde, quando Jesus estava na cruz, houve trevas na terra? É porque eu, você e todos os pecados e os nossos pecados, transgressões, a iniquidade de nós todos estava sendo colocadas em Jesus. Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque eu estava nele. E depois que tudo está feito, ele diz: Tetelestai, está consumado. Entrega o Espírito ao Pai. E diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. E ele nos matou ali. Nós morremos juntamente com ele. Esta foi a obra de Deus. Matar a nossa velha vida em Cristo, nos justificar nele, porque esta iniquidade não será perdoada até que morrais. Então, não é só perdoar os feitos, os nossos pecados. Era necessário que nós morrêssemos. E para que nós morrêssemos e fôssemos feitos justiça de Deus, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Eu e você fomos crucificados com Cristo. Fomos unidos a Ele. Isso é amor, irmão. É quando você se dá pelo outro e você se une de uma forma tão profunda que você paga o preço por ele, mas você não é injusto, porque você também o inclui naquela obra e fala assim: você morreu. Eu não tenho esperança em você. Eu não estou preocupado se você está fazendo muitas coisas ou poucas, porque eu sei o que é a natureza humana. Eu sei que você precisa de uma nova vida, ser uma nova criatura, uma nova natureza. Por isso é que eu vou te crucificar juntamente comigo, pagar o preço por você e fazer com que você seja incluído na minha morte. Para que, quando eu for ressuscitado, você vai ser ressuscitado juntamente comigo. E é isso que acontece. A palavra de Deus está recheada, cheia de passagens como essa. Recheada, cheia. Se formos unidos na semelhança da sua morte, o seremos da sua ressurreição. E fomos unidos. Nós morremos e agora Cristo é a nossa vida. Ao ponto de Paulo dizer assim: já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. Há uma substituição de vida. Quem está em Cristo é nova criatura. Por quê? Porque a velha morreu e agora foi substituída. A vida dele não é mais aquela velha vida.
perversa, miserável, desgraçada, mas ele ganhou uma nova vida em Cristo. E agora Cristo habita em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Então, meus amados, a obra do novo nascimento é justamente essa. E Jesus está falando para mim, como é que eu nasço de novo? Ele está falando, então, você não vai nascer desse jeito que você quer estar falando, pensando, não. Mas eu vou te dizer como você vai nascer. Eu vou vir, porque, ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Eu vim. E quando eu morri naquela cruz, o meu sangue pagou os seus pecados, pelos seus feitos, e continua agindo na minha e na sua vida, porque ele já agia antes da fundação do mundo, desde a fundação do mundo, efetivamente. Mas ele foi derramado como testemunho de que essa obra está feita. Mas eu não só morri por você, eu te incluí naquela morte, porque era você que precisava morrer. E aquela morte foi a sua morte. E agora a minha vida é a sua vida. Você não tinha vida espiritual porque você era morto nos seus delitos e pecados. Mas agora eu te atraí, matei você, matei o seu velho homem, juntamente comigo, ali juntamente comigo. E quando eu ressuscitei, eu te dei a minha nova vida, para que você ande em novidade de vida. É o novo nascimento. E nisso a gente entra no reino. Porque a, a perspectiva, o nosso olhar é justamente esse. Nós passamos a ver o reino de Deus. Neste momento, irmãos, que nós estamos vivendo na história, parece que muitas vezes, para quem não é nascido de novo, nós estamos perdidos. Porque do jeito que as coisas estão, como que vai ser? Mas para aquele que é nascido do Espírito, que nasceu da água e do Espírito, da palavra e da revelação da palavra pelo Espírito Santo, de que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, e ele veio a esse mundo salvar os pecadores, do qual eu e você somos os principais, e ele nos salva naquela cruz, derramando o seu sangue santo para pagar os nossos pecados e nos atrai, levando na cruz a iniquidade de nós todos, o nosso velho homem, nos crucificando com ele, nos sepultando com ele, e ao terceiro dia, nos ressuscitando para andar em novidade de vida, vivificando-nos no nosso espírito. Assim é a obra da cruz, assim é a obra do novo nascimento. Isto é ser nascido do Espírito, é ganhar a vida eterna. E a vida eterna é uma pessoa. É Cristo. É Jesus. O mesmo João, na sua carta que ele escreve à igreja, ele diz assim: o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Nossa, irmão, aí você pode falar, que maravilhoso. Então, ele precisou levantar Jesus na cruz para fazer essa obra, para me salvar e para te salvar. Mas quem é que recebe essa revelação e quem é que recebe essa vida? Ele fala assim: para todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Você crê que Jesus é o seu único e suficiente Salvador? Que ele veio a este mundo em carne e que ele foi àquela cruz para morrer por você e também te fazer morrer, te incluindo naquela morte, e depois você e eu fomos sepultados com ele naquela cruz, naquela mesmo sepulcro, e quando Deus o ressuscitou, ele também nos ressuscitou juntamente com Cristo para andar em novidade de vida, em nova vida, que é essa vida
eterna, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Crê em quem? No Cristo crucificado, naquele que morreu, mas ressuscitou. Aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a graça de novo. Não foi você e eu que fizemos nada. Deu seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Então, crer é algo que a gente fala assim, nossa, então eu tenho que crer. Não, é uma questão de você tem que, você vai crer. Porque nós somos incrédulos por natureza, nascemos incrédulos por natureza. Nós podemos fazer religião, ter um monte de crenças, crer em simpatia, em horóscopo, em numerologia, em qualquer outra coisa, mas fé em Jesus Cristo é algo que é a própria fé de Jesus. É só Ele que tem essa fé. E Ele nos dá a sua fé para crermos. Quando Paulo diz a sua experiência como cristão, que deve ser a minha, a sua experiência, e é, graças a Deus, a minha, por causa desse milagre da graça de Deus em Cristo Jesus, ele diz que nós já estamos crucificados com Cristo. Ele fala, eu já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. E este viver que eu tenho agora na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus. A fé do Filho é a fé de Jesus, do Cristo. A fé de Jesus. Ele é o autor e o consumador da fé. Nem a fé é nossa, irmão. É Deus fazendo tudo a quem nada merece, nem pode fazer por merecer. Por isso que a nossa salvação é pela graça. E o novo nascimento é esse início dessa jornada. Você precisa ganhar essa vida espiritual e eu preciso ganhar essa vida espiritual para podermos entrar e ver o reino. E agora não mais somos criaturas de Deus. Somos seus filhos, plenamente adotados em Jesus Cristo. E partimos para uma jornada agora com o Pai. Diariamente, a vida toda. E aí, ele está falando que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, porque o mundo já estava condenado, irmão. Estava condenado. Adão entregou a terra para o sem terra, irmão. E nós ficamos debaixo da escravidão de Satanás, o príncipe deste mundo, vivendo segundo as vontades dele. Nós éramos, por natureza, filhos da ira. Porém, agora em Cristo, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, nós somos tirados do império das trevas tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Isso ele fez na cruz e na ressurreição por nós. E nos tirou da condenação, porque a salvação começa com justamente fomos salvos da condenação do pecado no nosso espírito. Porque o nosso espírito em Adão ficou morto, sem relação com Deus. Nós passamos a ter uma vida almática, que só recebe das coisas daqui de fora e vive nessa ganância, nessa loucura. Porém, quando nascemos de novo, o nosso espírito é vivificado. Nós recebemos o espírito do homem Jesus e depois recebemos dentro dele, é como se fosse um vaso, dentro dele o Espírito Santo, que nos sela. Então, a palavra de Deus nos diz isso. Não tinha que dar, ele enviou o Filho não para condenar o mundo, porque o mundo já estava condenado. E aí ele fala assim, que agora que o Filho veio, fez essa obra, quem nele crê não é condenado. Mas o que não crê já está condenado. Porque não crê
no nome do unigênito Filho de Deus. Nós éramos incrédulos. Jesus disse que quando o Espírito viesse, ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não cremos em Jesus. Então nós fomos convencidos do nosso pecado, da nossa incredulidade em Deus e na nossa credulidade em nós mesmos, na força da nossa carne, no nosso fazer. Ah, é porque eu sou eu não sei quem é o bicho. Essa arrogância, essa teomania, essa mania de ser Deus que nós herdamos, esse veneno da serpente que entrou no Éden e que precisava ser erradicado da nossa vida. Mas para isso, só tinha um jeito. Era morte e morte de cruz. Não de qualquer um, mas do próprio Deus, para que ele fosse justo e justificador daquele que crê nele, daquele que tem fé em Jesus. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, não crê no nome do único Filho de Deus. Deus não tem outros filhos. O unigênito não. O único é Jesus e todos nós somos filhos por meio de Jesus. Ele é o Filho e ele nos atraiu, nos uniu com ele. Fez essa obra por nós e nos faz sermos filhos de Deus, adotados pelo amor e pela graça de Deus, pela vontade de Deus, de nos fazer da sua família, seus filhos. Lembra que a gente leu que os filhos não nasceram nem da vontade da carne, nem da vontade do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus? Todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos. Esta é a porta de entrada, é o novo nascimento. Nós precisamos passar pelo novo nascimento. Você já nasceu de novo? Você já morreu e ressuscitou em Cristo? Já assumiu, já teve essa revelação do Espírito que naquela cruz Deus acabou com você para que você na ressurreição fosse uma nova criatura em Cristo Jesus? E isso não é obra sua, é obra dele? Que a fé é a fé dele, não é sua? E ele fala assim: a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A primeira coisa que acontece, irmão, quando a gente topa com Jesus é que um Cristo crucificado, é que sendo ele o caminho, eu estou na contramão. Essa é a consciência que a gente chega. Sendo ele a verdade, eu sou uma mentira. E sendo ele a vida, eu reconheço que estou morto nos meus delitos e pecados. Eu preciso ser salvo porque eu não vou me salvar. E só existe dois lugares para ir: salvação eterna, perdição eterna. Então, o Senhor vem com o seu amor e a sua graça e nos revela a sua palavra, nos revela quem Ele é e o que Ele fez por nós. E Ele, como diz a palavra, Ele nos constrange, o amor dele nos constrange. E a sua bondade nos leva ao arrependimento, não só do que a gente fez, mas do que a gente é. E ouvindo o Evangelho, que é isso que nós estamos falando hoje, a gente passa a crer por meio da fé que recebemos do próprio Jesus. Ele vivifica o nosso espírito, nos dá um espírito novo e coloca dentro de nós o Espírito Santo. Tira o coração de pedra, o coração de Adão, e nos dá um coração de carne, um coração como de Jesus. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Esta é a condenação. Então a gente não vai querer, talvez, Jesus por causa disso, porque eles não vão querer reconhecer que são maus.
que são perversos. Não, não, mas eu sou bonzinho. Diante de Jesus você sabe que não existe isso. Todo mundo é mau, todo mundo se enxerga. E aí ele fala assim: pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem quer ficar na força da sua carne, não vem para a luz. Não vem para a luz. Para que as suas obras não sejam reprovadas. Agora, quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Quem pratica a verdade. Que interessante ele fala. Todo aquele que pratica o mal, aí depois a gente pensa assim, podia ser pratica o bem, né? Mas não. Quem pratica a verdade. E quem pratica a verdade são aqueles que sabem que todo o bem que é feito através de suas vidas ou que se manifesta através da sua vida é Deus em você, é Cristo em você fazendo. Não vivo mais eu. Eu sou um condenado, eu sou alguém que não valia nada, alguém que não podia fazer o bem por mim mesmo. Não, não. Mas Cristo veio e ele me substituiu naquela cruz. E ele me incluiu na sua morte e me deu a sua vida na ressurreição. E agora sim, o sentido da minha vida é fazer andar na verdade, sabendo quem eu sou, que todo bem que pode ser produzido na minha vida, no meu andar, para com os outros, não vem de mim, mas vem da vida de Deus em mim. E assim a gente prossegue. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz. E aí, meu irmão, alguém vai falar assim, então a vida muitas vezes. Então aí quer dizer que não tem mais pecado, eu não vou mais pecar porque agora eu estou salvo? Eu acredito que essa palavra responde muito disso, que muitas pessoas têm essa dúvida. Ele diz que quem pratica a verdade se aproxima da luz para que as suas obras sejam manifestas porque são feitas em Deus. Quem pratica a verdade sabe quem é, irmão. E não é iludido consigo mesmo. Se ele tropeça, ele vem para a luz. Ele não esconde o seu pecado. Ele vem para a luz com a cara descoberta diante de Deus e para ser tratado na luz da verdade. Porque ele não pratica só o bem, ele pratica a verdade. E ele sabe que quanto mais a gente entra num quarto que tem um pouquinho de luz, e aí daqui a pouco você se aproxima mais da luz e aquilo vai clareando mais, ó, que nem minha mão, ó, vai aproximando mais da luz, vai aproximando, vai clareando, e a gente vai vendo os defeitos, os detalhes que precisam ser tratados. E quanto mais eu aproximo da luz, mais eu vou vendo os detalhes, vou vendo o quanto eu não sou nada e o quanto Jesus é tudo. E vou sendo tratado. Porque o plano de Deus é me fazer cada dia mais parecido com seu filho. E isso é uma jornada que começa com o novo nascimento. Amados, estamos terminando hoje a nossa palavra, mas eu quero deixar essa pergunta para você. Você tem essa experiência? Você já nasceu de novo? Que Deus te revele isso, porque é muito precioso. E segunda-feira, se Deus quiser, estaremos aqui continuando a nossa leitura do Evangelho segundo João. Um grande abraço para você e um bom final de semana debaixo da misericórdia e da graça de Deus. Dentro do reino. Olhando tudo isso que está acontecendo, não sendo uma pessoa, como é que o pessoal fala? Alienada com o que está acontecendo. Não é isso que acontece com a gente. Não fica alienado, não. A gente sabe o que está acontecendo. Porém, nossa perspectiva é outra porque nós estamos vendo tudo de dentro do reino de Deus agora. E aleluia por isso. Porque nos dá esperança, nós temos esperança. E você também tem. Em nome de Jesus. Até a próxima oportunidade, amados.